Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro, Practical Technology Forecasting, um livro do James Bright, é um livro de 1974, ele é da Universidade de Texas, em Austin. Bom, ele começa falando sobre esse campo aí, que nessa época dos anos 70 está se desenvolvendo mais nos Estados Unidos, de previsão tecnológica. Ele fala dos trabalhos do sociólogo Colin Gilfillan, que ele fez uma tese de doutorado em Harvard em 1907, onde ele já falava da previsão tecnológica. Ele distingue dois tipos de previsão, a chamada exploratória, né? Que é quando você faz uma extrapolação para o futuro com dados do passado, né? Pega dados do passado e tenta fazer uma previsão do futuro. E a exploração normativa, que a normativa é você fazer o contrário, ou seja, eu pego com os dados que eu tenho agora, do presente, e eu tento entender qual eram as condições do início. Então eu faço uma extrapolação do presente para o passado, para entender a dinâmica da inovação. Essa questão de você fazer previsão tecnológica, né, ele remonta aí a autores como, por exemplo, Roger Bacon, lá na Idade Média, né, o Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Nikola Tesla, que eles falam trabalhos de como seria o futuro, né? Mas não é um método quantitativo, né? É só uma projeção de como avançaria a tecnologia. A gente encontra nesses autores, né? Em 1937, Ogburn, patrocinado pelo governo norte-americano, publicou Technological Trends and National Policy, né? Um estudo para o governo americano sobre tendências tecnológicas. Ele cita aí vários outros projetos militares, na maioria das vezes são projetos em segredo, em sigilo, em que se preocupa com essa questão também de previsão tecnológica. Mostra também estudo da OECD de 1966. Então, previsão tecnológica, ele vai chamar de TF, né? Technology Forecasting, né? É definida como a predição, tem quantificada, tá? Tem que ter um quantificador, um número, né? Do tempo e do caráter do grau de variação de algum parâmetro técnico, né? Pode ser o número de transistores numa chapa de silício, pode ser o tempo de resposta de um sistema e atributos relacionados com o projeto, né? De acordo com o sistema de raciocínio especificado. Então tem que ser uma previsão capaz de reprodutibilidade. A TF é reprodutível através de um sistema lógico. Então, ela é uma predição daquilo que poderá se materializar. A variável de saída da tecnologia trata de tecnologia e não de questões de gerenciamento ou gestão de pessoas. Objetivamente, ele está preocupado com um artefato tecnológico, né, e acompanhar a evolução desse desenvolvimento tecnológico desse artefato. A TF não se propõe a identificar rupturas tecnológicas, quer dizer, a ideia é acompanhar o grau de amadurecimento da tecnologia. Quando que vai surgir uma tecnologia nova? Não é possível prever por essa metodologia. Então, mas ela pode indicar quando que há uma necessidade de uma nova tecnologia, né? Quando você chega num patamar de estabilidade, ali já se visualiza que há uma oportunidade para o surgimento de uma nova tecnologia, mas efetivamente quando vai surgir essa tecnologia não é a proposta desses estudos. Então ele vai falar de alguns modelos, né? O primeiro modelo que ele vai falar é chamada técnica Delphi, para previsão tecnológica. O método Delphi consiste na aplicação de um questionário, quer dizer, basicamente você vai perguntar às pessoas qual é a estimativa, a previsão tecnológica dessas pessoas para os próximos anos, né? O nome dessa tecnologia é inspirado no oráculo de Delfos, tá? Lá da Grécia Antiga. Isso começou a ser usado nos anos 60 na Rand Corporation. O método ele é recomendável quando você não dispõe de dados históricos suficientes ou não dispõe dos dados quantitativos ou simplesmente esses dados quantitativos
não podem ser extrapolados para o futuro com segurança. O questionário é distribuído de uma maneira anônima, né? Você não se identifica, e depois você recebe esses questionários das pessoas, você dá um tratamento estatístico, calcula a média, variância, etc., e retorna para as pessoas o resultado desse questionário. Então, vamos supor, quando é que você acha que vai entrar carro autônomo? Ah, eu acho que vai entrar em 2025. Ah, eu acho que vai entrar em 2026. Ah, eu acho que vai entrar em 2027. Tira a média, a variância de tudo isso, entrega o resultado para as pessoas, e as pessoas vão ver o resultado, vão ver, pô, todo mundo está achando que esse carro autônomo vai entrar em 2022, tá? Ih, mas eu falei que ia entrar em 2040, será que é mesmo? Aí a pessoa pode reavaliar a sua posição, falando, olha, eu falei que era 2040, mas sei lá, como está todo mundo falando que é 2021, eu vou baixar, para mim é 2030. E aí você volta a processar dados, média variância, entrega para as pessoas. Então tem um vai e vem aí de umas 2 ou 3 vezes, até chegar a um consenso dos valores estatísticos. Esse aqui é um estudo de mestrado da USP de 2009, tá? Para estimar a utilização do hidrogênio como recurso energético. Tá? A partir de que ano o hidrogênio se tornaria a principal fonte de energia? Foi dado um questionário Delphi para as pessoas, indicou-se aí média, variância, e chegou aí uns dados aí de distribuição de frequência, tá? E estaria em torno aí entre 2020 e 2030, no meio termo entre um e outro. Bom, segundo modo de previsão tecnológica. Fizemos lá os questionários. O segundo modo é o que a gente chama de curvas S, tá? Que é você estimar um parâmetro, a evolução desse parâmetro ao longo do tempo. Você pode ver que uma dada tecnologia ela tem um padrão que se reproduz, que é um crescimento lento, seguido de um crescimento exponencial e depois de uma amortização. Aqui eu estou dando o número de televisores preto e branco. Você vê que começa lá em 1945, logo depois da guerra, dos Estados Unidos. Isso vai crescendo exponencialmente, até mais ou menos aí os anos 57, por aí, você começa a ter uma estabilização nesse crescimento. E daí mais algum tempo, lá pelos anos 60, já começam a surgir os primeiros televisores coloridos. Então, a ideia da curva S é a ideia de uma evolução daquela tecnologia e que vai sendo gradualmente substituído por outras. Tá? Aqui ele faz algumas críticas da curva S. Né? Bom, e as respostas que ele dá? Bom, primeiro, falta de estudos estatísticos que confirmem as curvas S em diferentes tecnologias. Bom, isso era em 1974. Agora, passado mais de 50 anos, tem vários estudos que confirmaram que esse padrão em S ele se conforma em várias áreas tecnológicas. Segundo, a extrapolação por décadas ou séculos pode gerar erros grosseiros. Bom, o Bright ele responde, sim, realmente, se você extrapolar isso para século, vai errar muito. Ou seja, não é recomendável previsões em períodos tão dilatados. Terceira crítica, não há comprovação de que as mesmas forças do passado continuem suportando a mesma tendência para o futuro. Bom, a resposta para isso é que nós podemos aplicar os modelos de previsão para os dados do passado. Tá? Então, eu posso, por exemplo, eu tenho dados de uma tecnologia até agora, de 1950 até 2020. Eu posso aplicar os meus modelos, por exemplo, nos anos 80, só com os dados até 1980. Eu aplico o meu modelo, estimo as minhas curvas. Depois eu verifico se de 80 até 2020 seguiu essas curvas com o que realmente aconteceu. Então, você pode ter essa confirmação. E esses dados eles têm sido confirmados para várias tecnologias. Outra crítica, a modelagem não permite prever quando irá ocorrer uma descontinuidade. O Bright responde, sim, correto. Você vai avaliar o grau de maturação de uma tecnologia. Agora, quando que vai surgir uma outra para tecnologia? Não tem como saber exatamente quando. Tá? Você sabe quando aquela tecnologia chegou num grau
de maturação, ou se ela está no início, ou se ela está na fase exponencial. Esse vai ser o grande trunfo dos previsores tecnológicos. A tecnologia do futuro será moldada por valores e escolhas da sociedade do futuro. Bom, aí o Bright responde o seguinte: bom, a tecnologia é um fenômeno internacional. Então, mesmo que isso seja moldado por os valores de uma determinada sociedade, como isso é colocado no mundo, isso vai acabar, essa tecnologia vai acabar se desenvolvendo em alguma outra sociedade. Outro argumento, a escolha de um único parâmetro muitas vezes não consegue exprimir dificuldades de projeto. Sim, por isso que em alguns casos, você para analisar a evolução de uma determinada tecnologia, a gente vai ver isso no exemplo final, você vai ter que fazer uma análise de mais de um parâmetro. Tá? Então, uma análise em múltiplos parâmetros. Essa é uma outra abordagem que chama, que é das chamadas curvas de envelope. Então, você vê, por exemplo, cada tecnologia segue aquele padrão de curva S que a gente viu lá na televisão preto e branco. Né? Então, você vê esse Technology Approach 1. Nós temos aí a primeira curva S. Enquanto isso, já está surgindo o Technology Approach 2. Tá? Enquanto ele ficar abaixo do Technology Approach 1, bom, é esse que a gente vai usar, o número 1. Mas a partir do momento que há esse cruzamento entre as duas curvas, do Technology Approach 2 e o Technology Approach 1, você passa a ser determinado pelo 2. O 2 acaba substituindo. Isso a gente vê com mais clareza no segundo gráfico, no gráfico mais à direita. Você tem a tecnologia A e a tecnologia B. Nesse tempo T, a tecnologia A ainda é superior a B, ela vai sendo usada. Mas aí daí a um tempo, há o cruzamento entre as duas curvas e a tecnologia B passa a ser usada. Então, você vai ver, na verdade, se você for montar um gráfico da evolução dessa tecnologia, na verdade o que você tem é a superposição de várias curvas S, que o envelope dessas curvas S gera uma curva S. Então, essa que é a abordagem aí. O Robert Ayres, nesse trabalho daí, e a Oliver Inman, nesse outro trabalho mais recente, de 2004, eles analisam essa questão da curva de envelope. E o Ayres ele analisa a indústria de computadores, ele analisa a indústria de válvulas, transistores, híbridos, quer dizer, transistores e válvulas, e circuitos integrados. Cada uma dessas quatro tem a sua curva S. Só que no total, a curva de computadores acaba tendo um envelope dessas quatro curvas. Tá? Então, ele observa que se você tem uma tecnologia que está muito acima do envelope, existe uma tendência da tecnologia não ser adotada, porque ela é uma tecnologia que está muito à frente do seu tempo. E da mesmo modo, se tem uma tecnologia que está muito abaixo do envelope, ela economicamente não é viável. Então, você consegue, analisando o quanto a sua tecnologia se aproxima do envelope, você tem condições de saber se a tua tecnologia está no momento certo para ela aparecer no mercado ou não. Outra modelagem, essa modelagem aqui é o que eles chamam de Technological Progress Function, que na verdade é uma aproximação exponencial. Tá? Então, isso aqui nada mais é que uma função exponencial. O I seria o eixo horizontal, pode ser o tempo, C é uma constante, B é um expoente e P é o teu parâmetro. Então, ele cresce infinitamente, exponencialmente. O modelo que a gente tem disso é o modelo da lei de Moore, de computadores. Então, se você analisa desde 45 o ENIAC até os computadores lá de 2010, você vai ver num gráfico logarítmico, esse gráfico aqui é logaritmo, ele vai pulando de 10 em 10 vezes, né? Vai multiplicando por 10 vezes a cada quadrícula ali da vertical. Você vai ver que o poder de processamento dos computadores eles têm aumentado linearmente, ou seja, temos uma exponencial. Essa coisa tem tido um comportamento exponencial já há bastante tempo. Então, que isso, na verdade, lembra a curva S, que tem aquela fase exponencial. Então, você tem uma fase aí bastante razoável de tempo em que
a tecnologia evolui de forma exponencial. Então, a gente pode aproximar essa evolução da tecnologia por uma exponencial, pelo menos por um tempo, né? Por um tempo. Então, na curva S, nós temos aí também uma possibilidade de fazer uma aproximação por uma tangente hiperbólica. É uma outra aproximação, tá? Que aí está a equação da tangente hiperbólica. Bom, então vamos a um modelo, então, usando um exemplo, né? Então, tem um artigo aí da Carmen Coige, que ela fala sobre quando os navios autônomos vão chegar. A gente tem ouvido falar muito de carros autônomos e tem se falado também de navios autônomos. Quando é que os navios que andam sozinhos vão chegar? Bom, ela identifica que, primeiro, nosso caso aí de 4 parâmetros. Não é só um parâmetro que está determinando isso. Tem 4 parâmetros críticos. Primeiro, de navegação. Você tem que ter sistemas de GPS precisos. Comunicação. Você tem que ter a possibilidade de transferência de dados via satélite. Tem que ser intensa para uma estação remota que você tem que mandar esses dados. Outra questão. Os navios atualmente dependem muito da manutenção, porque eles são movidos por motores diesel. Tem muita parte móvel, aqui dali dá muito problema, você tem que ter uma equipe de manutenção no navio. Para você eliminar isso, tem 2 possibilidades. Ou você usaria sistemas duplicados de diesel, que seria muito caro, ou então você mudaria totalmente de tecnologia, usaria células combustível, ao invés de motores diesel. E outra questão é a carga e descarga dos portos, que hoje você depende de estivadores, né? Hoje somente 1% dos portos são totalmente automatizados. Então, para cada uma desses parâmetros, ela vai adotar uma abordagem exponencial, está aí a curva exponencial, com uma margem de erro, que é esse sigma aí. Então, existe uma curva exponencial, que o expoente é dado pelo Technology Improvement Rate, pelo TIR, mas esse TIR ele pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Então, aí a gente tem as 3 curvas, né? T1, T2, T3, 3 curvas aí, dependendo do expoente que eu for usar. O estado da técnica parte ali do 1, e eu posso ter 3 possibilidades. Então, se eu estabelecer aí um limiar, por exemplo, eu quero uma performance que é essa que está indicada em vermelho, né? Se eu adotar a primeira curva, eu vou chegar nesse nível em T1, no tempo T1. Se eu for adotar a curva do meio, eu vou chegar no tempo T2. E se for adotar a curva, pior caso aí, eu vou levar T3 tempo para chegar. Então, você veja que, dependendo da curva que eu adote, eu posso chegar naquele nível tecnológico no tempo T1, T2 ou T3, tá? Então, essas curvas são aproximadas como curvas exponenciais. Ele assume como um dado razoável, para que isso realmente seja uma exponencial, que eu tenha um r ao quadrado menor que 0,6. Então, essa é a minha medida de dispersão. Se eu tiver r ao quadrado menor que 0,6, então eu posso dizer que aquela curva é uma exponencial. Então, aqui ele vem os parâmetros, né? Então, os parâmetros na área de GPS, hoje eu tenho GPS de 0,7 metros. Tá? Eu precisaria ter GPS de 0,1 metros para que o navio pudesse atracar e andar com segurança. Taxas de transmissão. Hoje se gasta mais ou menos 500 euros por mês para os sistemas de transmissão. Então, o objetivo é que eu continue gastando os mesmos 500 euros por mês, mas que eu chegue a uma taxa de transmissão de 4.000 kbps. Hoje existe essa tecnologia de 4.000 kbps, só que ela custaria 125 mil euros. Então, o objetivo aqui não é nem chegar na tecnologia. A tecnologia eu até tenho, mas eu teria de otimizar essa tecnologia para que ela caísse de 125 mil euros para 500 euros por mês. A questão da potência, você vê que aqui os motores diesel, né, eles têm uma potência de 36 a 250 kWh por metro cúbico,
e tem um custo de 140 a 240 euros por quilowatt, né? E a célula combustível, ela tem uma capacidade de potência até mais alta, de 250 até 1000, beleza, ela já atinge o patamar técnico, já existe, mas o custo é muito elevado, custa 1000 euros. Então esse é o meu quadro final que eu queria ter, ou seja, eu tenho minha taxa de transmissão que está em 500 euros por mês, melhor, está em 125 mil euros por mês, eu teria de baixar isso para 500. A taxa do GPS está em 0,7, teria de baixar para 0,1. O motor diesel, bom, eu abandonaria o motor diesel, eu usaria célula combustível. Célula combustível, que hoje está em 1000 euros por quilowatt, tinha que baixar para 140. E os custos de carga e descarga nos portos, né? Que hoje está em 15 euros por tonelada, eu tinha que baixar para 2,8 euros por tonelada. Então, esses são os meus objetivos. Aí, eu pego dados históricos, tá? Dados do passado, e eu chego à conclusão de que essas tecnologias, elas de fato se ajustam a uma curva exponencial, o R quadrado sempre acima de 0,6, tá? Dá 0,94. O ideal é esse R quadrado ser igual a 1. Quando R quadrado é igual a 1, eu digo que é uma exponencial perfeita. Tá? E esse TIR, então, é o expoente. Então, você pode ver que a tecnologia de taxa de transmissão de dados por satélite e a propulsão por célula combustível é o que está bombando, ou seja, são as tecnologias que mais estão crescendo nos últimos tempos. E tem tecnologia aí que está crescendo muito pouco. A tecnologia diesel já estagnou, já está em 0,25%, praticamente não cresce mais. A tecnologia de carga e descarga em portos cresce muito pouco. E a precisão de GPS também já está chegando no seu limite. Então aqui vocês veem os gráficos, ou seja, realmente, se você pega a taxa de dados de satélite, você vê que realmente estamos numa fase bem exponencial da curva. A mesma coisa com célula combustível, estamos aí numa fase mais exponencial. GPS, um pouquinho, também estamos aí na exponencial, mas parece que essa exponencial já está perdendo força, tá? Eu diria que ela já está mais para uma curva S do que uma curva exponencial, como ele está dizendo aí. E diesel praticamente não cresce mais, sim, cresce muito pouco. E carga e descarga de portos também não está com um formato muito exponencial, está bem no começo dessa exponencial. Então aí nós vemos a tendência. Então eu já tenho eu já fiz as modelagens exponenciais todas, eu estou prevendo como se fosse uma lei de Moore, né, para cada um daqueles parâmetros. Eu estou numa fase exponencial pura, não estou prevendo como curva S, estou prevendo como uma exponencial. Então, supondo essa exponencial se prolongando com o tempo, o GPS atingiria o meu limiar que eu estou querendo lá por volta de 2040, que é essa curva azul escura maior. Sendo que ele poderia ir de 2030, mais ou menos, até 2060, que são as curvas azuis claras, uma margem de erro, né? Então é 2040, mas pode ser de 2030 a 2060. Isso é a curva do GPS. E assim eu faço para as outras tecnologias, tá? Transmissão de dados, por volta de 2030 eu vou chegar no nível que eu estou querendo. E com uma margem de erro também. Célula combustível, vou chegar em 2030 também, ao que eu estou querendo. Então, aqui são os dados finais, ou seja, eu tinha estabelecido para transmissão de dados 125 mil euros por mês, é a situação atual. Quando é que eu vou chegar para 500 euros por mês? Por volta de 2024, 2025. E assim eu faço para as outras tecnologias. Então você veja que eu tenho
uma abordagem de dados históricos de cada parâmetro, eu estimo, faço uma aproximação, uma regressão não linear com um modelo exponencial, e eu, com base nesses modelos, eu chego à previsão de quando é que eu vou estabelecer o meu objetivo para cada um desses parâmetros. Então, para as 4 tecnologias pesquisadas, o intervalo de tempo em que atinge a viabilidade tecnológica e econômica foi calculado. O único onde a tecnologia ainda precisa ser desenvolvida é a de precisão do GPS. E tecnologia. Tecnologia precisa ser desenvolvida. Os outros, a evolução é mais custo. Isso fica nas duas curvas, elas tá misturado esses dois fatores, né? A questão de transmissão de dados. Eu já tenho tecnologia para transmitir aquela transmissão, mas eu preciso reduzir o custo. Embora a precisão seja boa o suficiente para navegar um navio em mar aberto, ela levará até 2030, 2058, antes que a precisão seja autossuficiente para permitir a amarração num porto, que aí eu preciso de um grau mais fino de detalhamento do GPS. Para as outras tecnologias, os parâmetros operacionais exigidos foram todos alcançados, mas o uso das tecnologias são atualmente mais caras. Isso significa que o transporte autônomo é principalmente um problema econômico e não um problema de tecnologia. A viabilidade econômica das diferentes tecnologias pesquisadas será alcançada em algum lugar entre 2024 para transferência de dados e 2036 ou 2101 para movimentação de carga, que é onde evolui mais lentamente, né? A célula combustível custará aproximadamente o mesmo que o motor diesel, de velocidade média, em algum lugar entre 2025 e 42. Então você veja, eu estou analisando, primeiro, uma tecnologia usando 4 parâmetros. Segundo, eu estou analisando as curvas do passado, fazendo uma projeção para o futuro, supondo que isso vai continuar um grau exponencial. E aí eu faço as minhas previsões de quando é que a minha ou limite vai ser alcançado em cada tecnologia. Então, esse é um exemplo de estudo de previsão tecnológica. Muito obrigado.